Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Jeremias 18. Vamos começar lendo do 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Amém, irmãos? É a palavra do Senhor, né? Já começa falando conosco, né? Nesse dia. O Senhor já começa falando, né? Que nós somos, né? Como um barro na mão do Senhor. E que o Senhor nos muda, né? Da maneira que bem parecer aos seus olhos. Que não venhamos querer, né, irmãos, ser melhor do que ninguém, querer ser o que não somos, porque a palavra do Senhor mesmo está falando, né? Que nós somos como barro, que o Senhor nos muda, né, da maneira que Ele quiser. E nesse dia o Senhor me traz aqui, né, com essa palavra, né, porque o Senhor quer mudança da minha e da tua parte. O Senhor quer fazer de nós, né, conforme o que bem parecer aos seus olhos. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né, que nós somos como barro na mão do Senhor. E que o Senhor pode fazer de nós, né, igual aquele oleiro. O Senhor, né, tá nos fazendo ali, tá nos criando, tá nos moldando. Se não ficar bom, né, aos olhos do Senhor, o Senhor nos quebra e nos faz novamente. Essa palavra, irmãos, ela é um pouco forte, né? Mas que venhamos ser mesmo como esse barro aqui, né? Nas mãos do Senhor. Porque o Senhor sabe nos moldar, né? Da maneira certa, da maneira correta. Da maneira que Ele quer, né? Que sejamos. Da maneira que Ele quer que ficamos. E a cada dia que o Senhor venha nos moldar mesmo. E aqui, irmãos, no 7 vai falar assim. Perdão, irmãos, no 7 não, no 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto contra vós, e um projeto contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, tá falando, né, conosco, para que nós venhamos nos converter, né, dos maus caminhos, né, que a gente trilha às vezes, né, e que nós venhamos nos converter, né, das nossas más ações também. Do mal, né, que nós fazemos a cada dia, que pensamos, que falamos. E aqui, irmãos, no 12 vai falar assim: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. A palavra do Senhor, né, tá falando que o povo, né, eles estavam andando, né, em maus caminhos e fazendo, né, más ações. E a palavra do Senhor está falando, né, que eles ainda falavam, né, que não há esperança para eles, porque eles andavam, né, após as suas más imaginações, segundo o propósito do seu malvado coração. Jeremias falava, né, e o povo não queria se endireitar, e o povo não queria se consertar ali diante do Senhor, mas o povo queria, irmãos, ficar, né, do jeito que eles estavam, né, fazendo o que eles já
estavam fazendo, né, todo mal, intentando mal, desagradando ao Senhor. E é por isso que o Senhor está falando, né, na palavra dele, que nós somos como barro. Nós não somos nada. Poderemos até querer ser alguma coisa, mas não somos nada. Porque o Senhor pode nos moldar da maneira que Ele quiser. O Senhor pode nos quebrar. E dura coisa é quando o Senhor nos quebra. Mas o Senhor sabe, quando Ele nos quebra é para fazer um novo vaso, uma nova criatura. E aqui, irmãos, no 15 vai falar assim: contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus maus caminhos e nas veredas antigas, não para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né, que o povo, ele tinha se esquecido do Senhor, né, da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor. E eles queriam andar, né, conforme o que eles queriam, queimando incenso, né, a outros deuses, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E é por isso que o Senhor fala comigo e contigo, né, nesse dia. Que venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, né, que venhamos nos voltar para o Senhor. Porque não somos nada, somos apenas barro, né, na mão do Senhor. E o Senhor pode fazer de nós da maneira que lhe apraz. E aqui, irmãos, no 18 vai falar assim: então disseram, vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com línguas, e não escutaremos nenhuma das suas palavras. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né, que Jeremias, né, o Senhor usava Jeremias, né, para falar, né, ao povo, para o povo se converter do seu mau caminho, né, para o povo se voltar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que ao invés do povo, né, se voltar ao Senhor, ouvir as palavras de Jeremias, né, eles maquinavam mal, projetos, né, para tentarem contra a vida de Jeremias. Por quê? Porque eles não queriam dar ouvido, né, à voz do Senhor, né, pela pessoa, né, do profeta Jeremias, porque eles queriam andar, né, segundo o seu próprio coração, segundo a maldade, né, do seu coração, dos seus pensamentos. Queria andar após outros deuses. E na nossa geração, né, no nosso tempo de hoje, irmãos, não é diferente. Por quê? Porque vemos que as pessoas, elas não querem mesmo compromisso, né, com o Senhor. Elas não querem compromisso, né, com a palavra do Senhor, mas elas querem andar, né, nesse mundo aí, segundo o seu querer mesmo, segundo a sua vontade, fazendo tudo que desagrada ao Senhor. E a palavra do Senhor está falando aqui que quando o profeta, né, a pessoa que o Senhor usa, né, para exortar, para instruir, para ensinar o caminho que se deve andar, quando o Senhor usa essa pessoa, né, para falar, né, para essas pessoas se converterem, elas ainda maquinam mal contra essa pessoa. Ela ainda fala mal, ela ainda, né, projeta algo para tentar tirar, né, a sua vida. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco essa manhã, né, para que venhamos nos consertar diante do Senhor, porque o Senhor pode fazer, né, de nós como aquele oleiro, né, fez com aquele vaso. Pode quebrar e pode refazer novamente. Dura coisa é, né, quando o Senhor nos quebra para nos fazer novamente. Às vezes é necessário, né, o Senhor nos quebrar e nos fazer novamente, mas às vezes, né, o Senhor só vai nos moldar para chegar, né, no ponto desejado, no ponto que o Senhor quer que a gente fique. Então que venhamos, né, nos consertar diante do Senhor, dos nossos maus caminhos, né, das nossas más obras, para que o Senhor venha ter de misericórdia de nós, para que o Senhor venha
nos moldar, não chegar ao ponto de nos quebrar, mas se chegar ainda a esse ponto, né? Que venhamos da graça. Por quê? Porque quando o Senhor nos quebra, Ele nos faz novamente, né? A esperança para nós, né? Um novo vaso, um novo caminho, um novo pensamento, né? Ali na presença do Senhor. Então, irmãos, foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para me estar compartilhando, né, com os irmãos nesse dia. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Que o Senhor venha tomar nosso dia em tuas mãos, nossa casa, nossa família. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a sermos pessoas melhores, a trilharmos os teus caminhos, Senhor, que são o melhor para a nossa vida. Oh, Pai querido, Pai amado, também desde já eu quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com arrependimento, com mudanças, Pai, de caminhos. Que o Senhor venha suprir também todas as necessidades dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.